E aí, pessoal da direita conservadora, tá vendo aí mais um vídeo do professor Olavo de Carvalho? Se inscreve no canal, segue nós no Instagram e no Twitter. Apoie nosso canal. Forte abraço, galera. Valeu! Alô, pessoal. Outro dia eu vi aí um vídeo da Manuela Dávila discutindo com os carinhas se o Brasil já chegou perto do comunismo ou não. Então, nós já sabemos quais são as respostas. Existem duas respostas possíveis. Os caras que gostam do comunismo dizem não, porque daí tranquiliza todo mundo, eles podem continuar trabalhando pelo comunismo sem dar na vista. E os que não gostam dizem, não, o comunismo está aí na porta, porque eles querem, né, chamar o público para lutar contra o comunismo. Então, conforme as preferências de cada qual, já vem as duas respostas prontas. Então a pergunta é manifestamente imbecil. Em segundo lugar, você não pode esquecer que comunismo é o nome do estágio final do socialismo. Então você pode perguntar assim, se a União Soviética chegou perto do comunismo, e você pode responder sim e não. Sim, se você chama de comunismo um movimento inteiro que vai passar pelo socialismo e levar ao comunismo, e não, se você chamar de comunismo só a fase final. Acontece que essa fase final, em 1923, o Ludwig von Mises, no livro Socialismo, já explicou que ela é impossível, por um motivo muito simples. Se não existe mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não é possível fazer o cálculo de preço. Se não é possível fazer o cálculo de preço, não existe economia planejada, portanto, não existe socialismo nem comunismo nenhum. A demonstração é claríssima e absolutamente irrefutável. De todos os comunistas, só um tentou responder mais ou menos, Eduardo Cardelli, que era ministro da Economia da Iugoslávia, mas se fudeu todo. Então, o argumento é irrefutável. Isso quer dizer, economia comunista nunca vai existir, nunca. Então, aliás, eu considero essa uma das grandes forças do comunismo, porque se ele fosse realizável, as pessoas o realizariam e ele seria objeto de críticas, evidentemente. Mas como não é realizável, você pode estar sempre empurrando com a barriga, nunca chega lá, e você sempre pode continuar prometendo sob novos pretextos, e isso não termina mais, que é exatamente o que está acontecendo desde que Karl Marx fundou a porra do Partido Comunista. Não é isso? E, em segundo lugar, você precisa ver que o comunismo nunca foi um modelo de sociedade. Quer dizer, aqui tem um modelito, você pode aplicá-lo à realidade para ver o que dá. Não existe modelo comunista. Se você percorrer as obras de Karl Marx inteirinha, ele jamais disse como seria a porra do socialismo ou comunismo. Nunca. E inúmeros teóricos do comunismo e do marxismo explicam que o comunismo é um processo revolucionário, um processo dialético que vai continuamente se transformando e que só se definirá no curso da sua autorrealização. O próprio Lula já disse, nós nem sabemos o tipo de socialismo que queremos. Isso depois de ele estar na presidência, quer dizer, o nego já está com todo o poder na mão e ainda não sei a porra do socialismo que eu quero. E não sabe, e nem é para saber, porque ninguém sabe. Não é para saber, quer dizer, o comunismo não é um modelo de sociedade, ele é um processo. E esse processo é de ordem dialética, o que significa que às vezes ele pode até assumir a aparência do seu oposto, né? Ora, a Manuela Dávila diz que ela sabe fazer mapa astrológico melhor que eu. Até admito. Portanto, não vou te dar um curso de astrologia, porque você pode dar um curso para mim, segundo você diz. Mas, olha, desse negócio de marxismo, você não entende bosta nenhuma, mulher. Assim não dá, porra. Né? Ora, você vê o que aconteceu com o Lula. No período Lula, o capitalismo brasileiro cresceu, os capitalistas estavam tudo contentes, os banqueiros se enchendo de dinheiro. E, ao mesmo tempo, ia se instaurando a hegemonia, quer dizer, o controle total da vida cultural e política pelos comunistas. O Lula mesmo, em duas eleições, ele festejou como perfeição da democracia o fato de que todos os candidatos eram de esquerda. Portanto, a direita tinha sido eliminada do jogo. Isso chama-se hegemonia, quer dizer, o controle completo da situação. Veja, o progresso do capitalismo veio junto com a conquista da hegemonia. O que é isso aí? É a dialética, o jogo econômico é um, o jogo econômico é outro, eles se articulam de maneiras muito diferentes. É por isso que, na mesma semana, o Lula foi homenageado no Fórum Econômico de Davos por sua adesão ao capitalismo e no Fórum Social Mundial pela sua fidelidade ao comunismo. Porque é as duas coisas, e é assim que se faz. Veja, o Lenin não instituiu a economia privada na União Soviética para fomentar o comunismo.
fez isso, a chamada nova política econômica foi exatamente isso. Isso vive acontecendo, meu Deus do céu. Então, essa pergunta aí é de gente que só liga para as palavras e não tem noção, vamos dizer, da complexidade do jogo histórico real. Não é isso? Então, é isso aí, mulher. Você precisa estudar marxismo. Assim não dá, mulher. Não é possível, tá? Se você quiser um cursinho, né, rápido de marxismo, eu dou para você. Tchau, tchau. Veja, o problema do analfabetismo funcional é muito sério, é calamitoso, gente. Eu não estou brincando, eu não estou sendo histérico, não estou fazendo barulho em torno de nada. Veja, o analfabeto funcional é que ele não entende o que lê. Então, se ele não entende, ele pode atribuir àquilo o sentido que ele deseja. Então, é o que dizia o Cláudio Moura Castro. O brasileiro não lê o que está escrito. Ele lê o que ele imagina que o escritor, no fundo, quis dizer. Então, faz interpretação até psicanalítica, né? Sem entender nada, justamente porque não entende nada. Ora, segundo várias pesquisas, as universidades estão despejando no mercado anualmente 50% de formandos analfabetos funcionais. E isso está já há pelo menos 15 anos, ou 20 anos. Então, faz as contas. Quantos analfabetos funcionais vocês têm ocupando profissões de nível superior no Brasil? No mínimo, algo entre 40 e 70 milhões. Né? Ou seja, são 70 milhões de incompetentes, ferrando com tudo. Né? Porque no Brasil ainda tem essa ideia de que a educação é um direito do estudante. Mas ela não é um direito do estudante. Ela é um direito que o povo vai ter aos serviços de nível superior que esse cara vai prestar. Não é isso? O cara não estuda medicina, para ele agora tem o direito de ser seu doutor. Não, você estuda medicina para você adquirir o dever de tratar os seus pacientes com o melhor que a ciência estiver oferecendo naquele momento. Esse é o dever que você adquiriu, não o direito. Mas o pessoal usa a educação como moeda de troca, você está entendendo? Para pegar voto, essa coisa toda. Então, além de ser analfabetos funcionais, são irresponsáveis. E não têm nenhuma consciência culpada. Agora, onde estão esses 70 milhões? São todos doutores. Então, são juízes de direito, são advogados, são médicos, são deputados, são senadores, são ministros de Estado. O que nós vamos fazer com essa gente, porra? Então, o pessoal fala, o problema da educação brasileira, pensa que o problema da educação das crianças. Não! O problema é o que fazer com esses milhões de analfabetos funcionais que nós não podemos vencer, você está entendendo? Eles inventaram, assim, impuseram a inépcia obrigatória. É obrigatório errar, é obrigatório fazer tudo errado, é obrigatório fracassar, é obrigatório sofrer, é obrigatório parar no fundo do poço. É o que eles estão fazendo com o Brasil. Esses ministros todos ficam falando, esse Amorim, isso é tudo analfabeto funcional, eu digo e provo. Eu dou um texto meu para interpretar, eles não conseguem. Tanto que as ideias que circulam a meu respeito são ideias de analfabeto funcional. Essa coisa, fascismo, os caras não sabem o que é fascismo. Eu estudei o fascismo, eu sei o que é. Né? E sei, por exemplo, que o único governo fascista que nós tivemos foi o do Getúlio Vargas, do qual o Lula se considerava um herdeiro. Né? Para os universitários, eu daria o livro do Padre Sertiange, A Vida Intelectual. Esse foi o livro que decidiu a minha vida. Quando eu li aquilo, eu falei, é isso que eu quero ser quando eu crescer. E eu sou. Eu estou fazendo o que o Padre Sertiange mandou fazer. Eu dei um curso, uma vez que a gente chamava de educação liberal, assim, por falta de outro nome, em que eu mandava o pessoal ler um determinado livro em voz alta durante a semana, tem que ler em voz alta, porque o brasileiro não é visual, ele é auditivo, então um lia para os outros. Né? E nós fizemos isso com 10 livros. Em seguida, eu fazia algo que não era uma análise do livro, que era uma série de elementos em torno do livro que ajudavam a torná-lo mais claro. Por exemplo, o pessoal lia o Crime e Castigo,
eu contava a história de Napoleão Bonaparte, que foi, no fundo, a inspiração do personagem Raskolnikov. E assim por diante. Isso sempre funcionou, né? Isso, para muita gente, foi o início da vida intelectual deles. Não tem nenhum que depois que decaiu, todos foram em frente. Eu daria esse tipo de coisa. Depois, você veja, este processo foi adotado por aquele juiz, o Bragalha, né? Márcio Bragalha, onde ele premiava os detentos de uma determinada cadeia se lessem, cada livro que eles lessem e comentassem, mostrando que tinham entendido o livro. Eles tinham a pena reduzida. Isso é muito bom, funcionou. Esse modelo foi adotado na Itália, inclusive. Não se espalhou para o Brasil, porque o resto do juiz é um bando de invejosos, filho da puta, analfabeto. Né? Então, eu precisava fazer a mesma coisa com eles. Né? Precisava fazer, antes de aplicar o processo aos detentos, tinha que aplicar aos juízes. Eles não leram nada disso, também não estão sabendo de coisa nenhuma. Houve uma época em que juiz de direito era o suprassumo da inteligência no Brasil. Né? Os melhores caras iam trabalhar nisso aí, o juiz de direito, o advogado, né? Desembargador, qualquer coisa assim, mas hoje o negócio está péssimo. É só ter analfabeto funcional, uma coisa horrível. O padre Stanislau Laduzan, sem dúvida. Né? Esse é um tremendo professor, uma coisa que hoje em dia não existe. Ele fazia assim, ele pegava um problema filosófico qualquer, daí ele explicava para você aquele problema do ponto de vista das sucessivas escolas filosóficas. Enquanto ele estava explicando, você dava razão para aquela escola filosófica. Daí passava para outra, ele dizia, não, essa aqui está mais certa. Até chegar hoje, onde ele dava a opinião dele. Tem um professor capaz de fazer isso. Mas nenhum. No Brasil não tem nenhum. Então, isto é um professor de verdade. Porque ele filosofava na sua frente com os elementos que ele pegava da história da filosofia. E você não tem isso. No Brasil, quando você vê as coisas melhores que a universidade prova, são trabalhos escolares. Espécie de análise de texto. Não passa disso. Veja, uma coisa. Matemática, um retardado mental pode aprender. Um retardado mental pode ser um calculador prodígio. Mas ele não pode ser Shakespeare. Então, a linguagem é o fundamental da inteligência. O resto é, assim, a operacionalidade mais ou menos mecânica, tá entendendo? Então, é claro que é importante aprender matemática, mas a linguagem primeiro, antes de tudo. O cara não domina a linguagem, não vai nem entender o livro de matemática, pô.